Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. As escrituras citadas na abertura desta programação foi em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 e 15. Elas nos mostram que o povo estava zombando, dizendo que aqueles homens, aquelas mulheres, estavam cheios de mosto, que quer dizer vinho, estavam embriagados. Porém, Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. A verdade houvera sido prometida por Deus, isto é, a promessa houvera sido dada por Joel, profeta de Deus, e era, por certo, uma verdade prometida. E ela causou estímulo, o verdadeiro estímulo na igreja, quando sobre a igreja foi derramada aquela promessa. Isto significa e mostra que, se de fato a igreja está sob esta promessa, ela tem estímulo e ela age de uma maneira rara, mística para o mundo. O místico é aquele que não é entendido. Jesus Cristo não foi entendido pelos homens, muito menos a sua igreja. Uma pessoa que está sob a promessa de Deus, que tem recebido de fato o Espírito de Deus, não pode de maneira alguma negar a sua palavra. Pedro não podia ter recebido o Espírito Santo e logo negar Mateus 28:19, ensinando um outro batismo. Mas é que ele tinha revelação. O Espírito Santo foi justamente para lhe dar revelação. E a revelação traz estímulo. O vinho na Bíblia é o estímulo da revelação. Ele tinha que ter o Espírito Santo para saber obedecer à ordem de Jesus em Mateus 28:19. Se você não tem o Espírito Santo, você nunca obedecerá como Pedro obedeceu, Paulo e os demais apóstolos. Mas este é apenas um ponto. Isto é apenas uma referência que estamos dando. Por quê? O Pentecostes não se repete. E eu estou de acordo que Pentecostes não se repete. Isto é, aquela cena que veio sobre, aquilo que veio sobre os 120 no cenáculo, em forma de línguas de fogo, não se repete porquanto ele já foi derramado. Agora, isto é como uma enchente de um rio que vem vindo através das eras. Muitos molharam apenas seus pés, outros foram até nos joelhos, outros na cintura e outros mergulharam
Foi indo assim, começaram mergulhados, depois foram aparecendo o pescoço, logo foi descendo a água para a cintura, logo para os joelhos, e por fim ficaram somente nas solas dos pés. Isso através das eras da igreja veio vindo aquele esfriamento, a ponto de na era negra, o que havia de Pentecostes? Apenas o azeite e o vinho não podia ser tocado. A matança era geral. O trigo, a cevada estava sendo vendido, o alimento. Não é isto? Mas logo com Lutero brotou. E começou a igreja a entrar na água do Espírito, da verdade. Mas não podia ficar lá só molhando os pés com Lutero. Tinha que entrar mais. Veio com Wesley, logo os dons espirituais, e agora é o mergulho total da igreja no rio de águas vivas, do Espírito Santo. Está explicado, então, como que Pentecostes não se repete. Porque ele nunca voltou para os céus. Ele está na terra desde então, e é o que detém aquele homem do pecado se manifestar com todo o seu poder da besta. É enquanto o Espírito Santo está num determinado povo. Se os homens soubessem disto, tratariam esse povo com todo cuidado, porque é o que detém o juízo sobre a terra. Você sabe que quando o Espírito Santo sair da terra, a noiva sai. Ela é raptada. E a única coisa que detém o mistério da iniquidade operar, aquele ministério da besta e sua plenitude, é isto. Você verá que Deus não estará mais em coisa alguma nesta terra, para os gentios. Não estará na medicina, não estará nas anestesias, não estará mais nos entorpecentes, nos psicotrópicos para fazer a pessoa dormir. Não estará em nenhum meio natural. Deus, o que detém atualmente, o Espírito Santo está detendo esse poder das trevas operar com plenitude para a grande tribulação. Então, a estas alturas, nós devemos saber que se temos ou não esse mesmo Espírito que embriagou a igreja primitiva, a ponto deles dizerem que eles estavam embriagados. Pedro disse: esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Não. Vocês têm que saber que eles haviam recebido uma evidência do Espírito Santo, que não foi propriamente falar uma língua que ninguém entendia. Eles falaram línguas que as pessoas entendiam, respectivamente falando, de cada nação que estava ali. Se você, um brasileiro, estivesse ali, você entenderia em português. Foi a língua que desceu no dia de Pentecostes, foi essa. Não que eu esteja contra a língua estranha, bem entendido, mas isso aqui não foi uma evidência carismática do batismo do Espírito Santo, porquanto eles falavam línguas inteligíveis. Eles falavam línguas que as pessoas entendiam conforme a sua nação, conforme o seu idioma. Isto querendo dizer que o Evangelho iria para todas as nações, que aquele poder deveria ir para todas as nações. Haja visto que esse Evangelho hoje é falado em português. É o mesmo Evangelho que foi falado lá no dia de Pentecostes. E quando ele é falado, conforme foi falado, pregado ali pelos apóstolos, eles falam: estão embriagados, estão loucos, são falsos. Veja o batismo que ele está pregando. Isto mostra que se essas pessoas estivessem ali naquele dia, estariam entre aqueles que estavam zombando, criticando e, mais do que isto, perseguindo. Por quê? O Espírito Santo desceu e trouxe o Evangelho para todas as línguas. A Bíblia foi traduzida na era do homem, na era da sabedoria, 4 criaturas: leão, boi, homem e águia.
Ela foi traduzida na era do homem, a inteligência do homem, a sabedoria. Deus usou muitos homens sábios para isto, como o exemplo de Martinho Lutero e demais outros. Foram grandes homens usados por Deus para que essa coisa estranha para o mundo fosse levada em cada língua, em cada idioma, para todas as nações. Porque este evangelho deveria chegar a todas as nações, então viria o fim. Oh, irmãos, estamos no fim. E isto deve estimular aqueles que têm o azeite, aqueles que têm o Espírito Santo. Estimular de que maneira? Simplesmente gritar glória a Deus e aleluias com os lábios lá na igreja? E saltar e dançar no Espírito? Ter bastante emoções? Não. Isso está muito bem se estamos sobre a plataforma da palavra. Isso está muito bem, mas fique sabendo que tudo isto pode acontecer sem que estejamos sobre a plataforma da palavra. E o que acontece é que estaremos irremediavelmente perdidos se estivermos baseados exclusivamente em sensação, em emoção e em resultados do estado físico. Resultados na cura divina, resultados em ter um sonho, aquilo cumprir, uma visão e aquilo cumprir, uma profecia e aquilo cumprir. Se basearmos a nossa fé somente nisto e formos dirigidos por estas coisas, fique sabendo, o profeta diz, haverá uma queda, haverá uma apostasia, se não observarmos os dons de acordo com a ordem da igreja. Se cada coisa não for julgada sob a luz da palavra, à luz da palavra, nós estaremos nos emocionando, nos impressionando com dons sobre uma plataforma falsa, que não é da palavra pura e genuína. Aí está mergulhado o mundo pentecostal na crença da evidência, dos resultados de emoção apenas. Mas esse mundo pentecostal é apenas um termo. É um termo. O Pentecostes, no sentido da palavra, é vibração por causa do cumprimento da promessa. O Pentecostes, no sentido da palavra, é renunciando-se a si mesmo e tornando-se em testemunhas vivas, pregando o evangelho com poder. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, por toda a Judéia, por todos os lugares e até os confins da terra. Isso é que é Pentecostes. No sentido da palavra, é a promessa vindo sobre você e lhe produzindo uma fé genuína na palavra de Deus. A coisa não é mais por sensação, não é por emoção, não é por resultados, é pela fé. Nós aguardamos com estímulo a hora e o momento em que será derramado, infundido aquele batismo, um grande batismo do Espírito Santo, não sobre um indivíduo à parte, mas sobre a noiva. Diz o profeta que Deus infundirá um batismo sobre a noiva. Isso equivale à pedra de coroa vindo sobre a pirâmide, sobre o corpo. Vocês têm que entender isto. Vocês têm que ser revelados sobre estas coisas. Quando se fala em pirâmide, você se lembra de uma igreja que expressa fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. 7 degraus, 7 virtudes, 7 naturezas do Cordeiro. Então isso tem que atuar individualmente. É o Espírito Santo operando estas coisas no indivíduo, na pessoa. Agora a pedra de coroa
não é sobre uma pessoa à parte, é sobre o corpo, é sobre os eleitos, é sobre a pirâmide, sobre aqueles que por predestinação, por serem escolhidos, o Espírito Santo fez operar a fé de Jesus Cristo. Isso nós já estudamos. A virtude não minha, mas a de Jesus Cristo, porque qualquer homem pode ter virtude própria, ter nascido com ela. O conhecimento não do mundo, mas o conhecimento destas coisas. A temperança de Jesus Cristo. A paciência, a piedade, o amor fraternal de Jesus Cristo. Então é sobre esta pirâmide, isto é, sobre aqueles em quem tem operado estas coisas, porque Pedro diz, naqueles que não abundam estas coisas, eles são cegos, nada enxergando, e acabam se esquecendo até mesmo da purificação dos seus antigos pecados. Eles voltarão, eles renunciarão, eles não suportarão, eles abraçarão falsas doutrinas, serão enganados facilmente. Um vento de doutrina os leva com facilidade, os move de debaixo do sinal do sangue com facilidade. Mas aqueles que têm nascido neste corpo não se moverão sob pressão alguma, porque eles estão formando, vejam só, que cada pedra daquela da pirâmide não cabe, entre uma e outra, não cabe uma folha de papel, por mais fina que seja. Na pirâmide, lá no Egito, há uma pedra sobre a outra que encabula a ciência de hoje. Homens quebram a cabeça até hoje. Eles não sabem quem fez aquilo. Aquilo foi Enoque pela palavra falada. Não foi guindaste de homem que botou aquilo ali. Mas o que mais impressiona é daquelas pedras serem tão juntas que não cabe nem sequer uma folha de papel, por mais fina que seja, entre elas. Assim é o corpo de Jesus Cristo. Não cabe nenhum ismo, não cabe nenhum vento de doutrina, não entra nada, porque isso está vulcanizado. Estas ondas que unem uma pedra na outra, elas são o Espírito Santo, é o Espírito Santo, formando a unidade do corpo, que sem a qual jamais receberemos esta pedra de coroa. Agora, vejam, guardem com atenção, porque isto é segurança para vós. Eu não quero vos emocionar aqui, mas sim vos advertir destas verdades. Aguardemos com uma vida justa, com as vidas limpas, manifestando as 7 naturezas do Cordeiro, esse grande batismo que será infundido. Então, os magos de Faraó serão desmascarados, porque ninguém vai poder imitar aquilo. Ninguém vai poder fazer igual. Se você cura hoje, tem alguém ali que pode curar, pode fazer a mesma coisa, mas aquilo não. Esse batismo é uma chuva especial que virá exclusivamente sobre a pirâmide, sobre os eleitos que têm manifestado a natureza de Cristo. E para isso nós precisamos do Espírito Santo e colocarmos toda a nossa vida no altar de Deus. Amém.